Fala galera, análise dos resultados e classificação após a 31ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais essa análise. Também quase chegando nos 100 primeiros inscritos do canal, então reforço aí o pedido para você se inscrever e ajudar a gente a crescer. Então vamos lá, começando pelos resultados da 31ª rodada. Cuiabá venceu o Vasco por 2-0, Atlético Mineiro 3-1 no Fortaleza, Bahia 1-0 no Fluminense, Corinthians 1-0 no Atlético Paranaense. Grêmio venceu o Coritiba por 2-1, Santos também 2-1 em cima do Flamengo, Internacional e América Mineiro 1-1, Botafogo 3, Palmeiras 4, Goiás perdeu de 2-0 para o Bragantino e São Paulo 1, Cruzeiro 0. E qual que é a ideia desse vídeo? A ideia é a gente tentar responder a duas perguntas. Se o resultado do teu time nessa rodada condiz com a qualidade das oportunidades criadas na partida, né, tanto pelo mandante quanto pelo visitante, e também se o desempenho do teu time no campeonato bate com as atuações que ele teve nas partidas até agora. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai analisar, toda a análise aqui é baseada na expectativa de gols. Eu não vou entrar no detalhe aqui, se fizer sentido para você, você pode pausar o vídeo e dar uma lida aqui no qual é a ideia por trás da expectativa de gol e como que ela é definida, mas o que a gente precisa ter em mente é que a expectativa de gols ajuda a gente a projetar o número de gols marcados por uma equipe com base na qualidade das oportunidades que ela criou na partida. Então, vamos para a análise propriamente dita. Aqui a gente tem o placar real de cada um dos jogos da 31ª rodada, e aqui a gente tem o placar com base na expectativa de gols, ou seja, para cada oportunidade, né, para cada chute dado por uma equipe, a gente soma, né, todos os chutes dados, né, a expectativa de gols de cada um desses chutes, e a gente chega num placar estimado com base na qualidade das oportunidades. Então, eu vou pegar aqui um exemplo que acho que o jogo mais icônico aí dessa rodada, que foi Botafogo 3, Palmeiras 4. Se a gente olhar para as oportunidades que cada um dos times criou, o placar esperado seria de 3,3 para o Botafogo e 1,7 para o Palmeiras. Ou seja, com base na qualidade das oportunidades que cada time criou, a expectativa era de uma vitória do Botafogo, 3,3 a 1,7. Então, nesse momento, a gente já consegue fazer uma análise de todas as partidas, que seria comparar o placar real com o placar baseado na expectativa de gols e ver se aquilo que os times produziram na partida, né, nessas partidas, confirmou, ou foi confirmado, ou refletiu o resultado real, né, o número de gols marcados efetivamente por cada equipe. Então, nesse caso aí de Botafogo e Palmeiras, a gente vê que, apesar de, em termos de oportunidades, o Botafogo ter se sobressaído, mas o placar efetivo do jogo foi 4 para o Palmeiras e 3 para o Botafogo. E o que faz o placar real não bater com o placar esperado com base na expectativa de gols é o desempenho nas finalizações e também o desempenho dos goleiros. Então esse placar baseado na expectativa de gols considera que como se fossem jogadores medianos finalizando e goleiros medianos defendendo as finalizações. Mas na prática a gente sabe que tem jogadores que são melhores do que a média e tem goleiros que são melhores do que a média ou piores do que a média, e aí isso tudo influencia para que o placar real não coincida necessariamente com o placar baseado na expectativa de gols. E para a gente levar a análise adiante, olhando para a classificação do campeonato, a gente faz uma análise aqui que calcula a pontuação esperada no jogo com base na expectativa de gols de cada time. Então o que eu fiz? Eu simulo 10 mil vezes cada partida com base nas finalizações reais da partida, né, que fizeram o placar baseado na expectativa de gols, e vejo qual é o percentual de vezes que cada time deveria ter ganho ou que teria o empate, e com base nesse percentual a gente calcula nesses percentuais a gente calcula a pontuação esperada. Então, para esse jogo de Botafogo e Palmeiras, se a gente repetir esse jogo várias vezes, a gente vai ver que 77% das vezes o Botafogo venceria, 15% das vezes daria empate e apenas 8% de vitórias do Palmeiras.
com base nesses percentuais, né, de que uma vitória vale 3, de que um empate vale 1 e de que uma derrota vale 0, se a gente tirar fazer uma média ponderada, né, se a gente fizer, desculpa, uma média ponderada das pontuações para cada um desses placares, a gente vai ver que a expectativa era que o Botafogo marcasse 2,5 pontos, ou seja, muito próximo de 3, né, que reflete esse percentual alto de vitórias, que por sua vez está baseado nessa diferença grande de placar aqui, 3,3 a 1,7, e a pontuação esperada do Palmeiras, 0,4, que está muito próximo da pontuação de uma derrota, já que o Palmeiras venceria apenas 8% das partidas. Se a gente pegar um exemplo aqui de Coritiba e Grêmio, a gente vai ter uma ideia da questão do empate, né? Então a gente vai ver aqui que o percentual de vitórias de cada time e de empate estão muito próximos, né? 34% de vitórias do Coritiba, 28% de empates e 37% de vitórias do Grêmio. Então, esses percentuais muito próximos vão refletir em pontuações esperadas muito próximas de 1 também, que seria a pontuação de um empate. Então, se a gente pegar essa pontuação esperada e fizer isso para todos os jogos do campeonato até aqui, a gente vai ter uma classificação esperada com base nessa pontuação esperada, e aí a gente vai conseguir ver os times que estão performando acima da média, né, ou acima do esperado, com base no que eles criaram nas suas partidas, e times que estão abaixo da média, que estão desempenhando pior em termos de pontuação do que aquilo que seria esperado. Então aqui a gente tem a classificação do campeonato, né, baseada aqui na pontuação real. Então, Botafogo em primeiro, Palmeiras em segundo, Bragantino em terceiro, né? Tem os times que têm jogos a menos aí e tal. E aqui a gente tem a pontuação esperada, né, desses times, com base aí em todos os jogos do campeonato até aqui. Então eu vou pegar aqui 2 exemplos para a gente ver de times que são opostos na tabela, né? Então a gente tem o Botafogo, que tem 59 pontos, mas com base nas oportunidades que o Botafogo criou e deixou os seus adversários criarem em todas as partidas até agora, a expectativa era de que o Botafogo tivesse 42 pontos. Então essa diferença é de 17 pontos a mais, ou seja, o Botafogo está desempenhando muito melhor do que o esperado. Por outro lado, a gente tem o América Mineiro, que tem apenas 20 pontos no campeonato, e a pontuação esperada era de 36,3. Então ele tem 16,3 pontos a menos do que o esperado, com base na qualidade das oportunidades que ele criou e deixou seus adversários criarem em todos os jogos até aqui. Então agora você vai poder olhar aqui para a classificação do teu time e ver se ele está desempenhando melhor do que o esperado, ou seja, se ele tem mais pontos na tabela real, né, na classificação real, do que na classificação na pontuação esperada, se está batendo mais ou menos ou se está abaixo. Aqui do lado eu tenho um gráfico que vai ajudar a gente a visualizar isso um pouco melhor. Então, os times aqui de cima para baixo, eles estão ordenados pela pontuação real. Então a gente vê aqui o Botafogo mais alto, depois Palmeiras, Bragantino, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo e assim por diante, até a gente chegar aqui no América. E o deslocamento horizontal desses times representa a diferença de pontos entre a classificação, entre a pontuação real e a pontuação esperada. Então quem está mais à direita, né, nessa região aqui, é porque tem mais pontos do que o esperado. Quem está aqui do lado esquerdo é porque tem menos pontos do que o esperado. Então, se a gente for olhar aqui times que estão bem em cima dessa linha, a gente tem aqui o Santos, atrás do Santos aqui tem o símbolo do Bahia, mas que não dá para ver porque eles estão muito próximos na tabela, tanto em termos de pontuação, né, os dois têm 37, e a diferença de pontos em relação à pontuação real, esperada, também é muito próxima, 0,4 e 0,6, então os símbolos aqui estão sobrepostos. Da mesma forma, a gente tem aqui o Corinthians por trás do Inter, tem o Cuiabá aqui, tem Fortaleza, todo mundo ali meio embolado. Mas se a gente pegar os extremos, a gente vai ver. Então, o América bem para a esquerda aqui, porque ele é o time no campeonato que mais tem pontos a menos do que o esperado, seguido do Coritiba, depois o Vasco. E no extremo oposto, a gente tem o Botafogo como o time que mais tem pontos acima do esperado. A gente também tem o Grêmio, tem o Flamengo e assim por diante. Então aqui esse gráfico, eu vou dar uma limpada aqui para facilitar a visualização, mas então esse gráfico aqui, ele é bem interessante da gente, a gente ter uma visualização melhor dos times que tem mais pontuação do que o esperado, times nessa região aqui que tem uma pontuação próxima do esperado, e a gente tem aqui 2 ou 3 times com uma pontuação bem abaixo do esperado. E para fechar a análise, eu reclassifiquei aqui os times com base na pontuação esperada. E aí a gente vai ver, por exemplo, que o Palmeiras seria o líder do campeonato
e na realidade ele é o segundo colocado. O Bragantino seria o vice colocado, né, o segundo colocado, e na verdade é o terceiro. O Atlético Paranaense seria o terceiro e na verdade é o sétimo. E aqui a gente tem uma outra visualização, né, um outro gráfico, que vai mostrar a diferença de posição das equipes. Então, novamente, quem está mais alto aqui é porque na classificação real está posicionado mais alto. Então, o Botafogo aqui é o primeiro, depois vem Palmeiras, Bragantino e assim por diante. Então, aqui no eixo vertical, na vertical a gente tem o posicionamento real das equipes, e quem está aqui mais para o lado direito é porque está numa posição melhor na tabela do que o esperado. Quem está para o lado esquerdo é porque está numa posição pior do que o esperado. Então, por exemplo, o Grêmio é um time aqui que, pela classificação esperada, ele estaria em 13º. Pela classificação real, ele está em quarto. Então a gente tem uma diferença de 9 posições do Grêmio. Então o Grêmio está 9 posições acima do que o esperado, caso a classificação fosse com base na pontuação esperada. Por isso que ele está aqui no extremo direito. Já o Vasco, por exemplo, é o time que está bem abaixo em relação ao esperado. Ele está 10 posições abaixo na tabela real do que ele estaria na tabela baseada nas oportunidades, né, na expectativa de gols. Então aqui o Vasco está em sétimo, nessa reclassificação baseada na expectativa de gols, e na realidade ele está em 17º, na boca ali da zona do rebaixamento. Então, deixa eu limpar o gráfico de novo. Então aqui você vai poder ver, através desse gráfico, visualmente, né, times que estão nessa linha vertical aqui, bem no centro, são times que estão mais ou menos próximo da pontuação, da colocação esperada. Então, seja classificação real, seja classificação esperada, eles estão mais ou menos na mesma posição. E quanto mais se afastarem para o lado direito, é porque eles têm mais posição, né? Eles estão mais bem colocados hoje do que estariam com base na expectativa de pontos. E quanto mais para a esquerda, é o contrário. Eles estão hoje piores colocados na classificação real do que estariam se a classificação fosse com base na expectativa de gols. Então, fechamos aí mais uma análise dos resultados e da classificação da 31ª rodada. Espero que vocês tenham gostado, e fica aí novamente meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!